Se o profissional ainda está buscando que você dê um passo a passo de com 0 anos tal coisa acontece, com 2 anos acontece, eu faço tal coisa. Ou seja, ele ainda está muito inocente sobre como é que as coisas de fato se dão, né? Na sexualidade. Se a pergunta é essa, é porque ele está muito inocente. E normalmente não é alguém que é inocente em relação ao desenvolvimento humano, por exemplo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu venho já enchendo o saco do meu time TCS, que esse é um assunto importante, que todo mundo tem que conseguir dar orientação. Então, enfim, vamos conversar com a Carolina Freitas, que é do time TCS, eu vou deixar ela se apresentar já já, sobre o trabalho que ela vem fazendo nesse sentido. Carolina, das antigas do time TCS, qual é a diferença de educação sexual, psicoterapia da infância, orientação de pais? A gente tem a psicoterapia infantil, que aí são os psicólogos, psicólogas que são formados, tem essa especialidade em trabalhar com crianças e pré-adolescentes aí. Então, a gente tem a psicoterapia infantil, a gente tem a educação sexual, eu sou especialista também em educação sexual, e é um trabalho que a gente faz não apenas nas escolas, que é outro também mito, que a gente só trabalha na escola e só trabalha com criança. Não, a gente faz um trabalho na escola, mas quando a gente faz um trabalho na escola, a gente faz com a escola toda e alcança também as crianças. E a gente tem a orientação parental, que a gente trabalha com pais, não necessariamente com pais que estão em processo terapêutico. São pais, eu vou falar hoje aqui na nossa conversa sobre pais, mas estou falando de pais, de mães, já recebi avós, tias, madrinhas e babás. Então, a pessoa responsável por essa criança, tá? Essa orientação, o que é? É a gente capacitar essa pessoa que está na dúvida do desenvolvimento psicossexual dessa criança, capacitar para que ela consiga lidar com esse tema. Importante saber que a gente não, como TCS, a gente não tem uma resposta pronta. A gente não tem um manual. Isso acontece aos 2 anos de idade, tem que fazer isso. Não. A gente tem o desenvolvimento psicossexual, a gente tem conhecimento do ciclo de vida, aquela etapa que aquela criança, adolescente, pré-adolescente está, e a gente leva essa informação. E junto dessa informação, a gente vai trabalhar o contexto que essa criança está, quais são os valores dessa família, o que essa família realmente vem buscando. Eles precisam ter conhecimentos científicos também, conhecer sobre afeto, sobre higiene, sobre cuidados básicos, muitas vezes sobre prevenção de violência, porque muita gente acredita que a gente vai falar somente sobre sexo, igual na educação sexual. E, na verdade, a gente quase não fala sobre sexo, a gente fala sobre sexualidade, Aline? Sobre todo o processo, sobre esse crescimento, esse desenvolvimento que a criança está passando. Você precisa saber o que você está levando, porque a gente não tem um livro único que fale sobre o tema adolescência e sexualidade. E os adolescentes, eles não têm a mesma pergunta, eles não têm a mesma dúvida. Eles precisam ter um conhecimento mínimo ali para atender às necessidades dessa criança. E muitas vezes são necessidades básicas, de higiene, de ir e vir, de autonomia, de conhecer o próprio corpo, exatamente. De toque, de afetividade. Então, é muita pergunta sobre nudez, sobre banho, sobre beijar na boca. Então, tem toda essa parte, isso é sexualidade. E é interessante porque quando a gente começa a pensar a sexualidade dessa forma, que para a gente é óbvio, mas que para a maior parte dos profissionais não é, talvez fique mais claro para eles entenderem por que a gente precisa falar isso desde o bebê. Porque o bebê tem sexualidade. Então, a pergunta que mais demonstra a distância do profissional com o tema é em que momento que isso a gente tem que começar a falar. Foi há muito tempo atrás, o momento. É um momento que já passou muitos anos.
como chega super atrasado no assunto, querendo, enfim, trazendo demandas normalmente de muita preocupação. Meu Deus, será que é gay? Meu Deus, será que é bi? Meu Deus, será que sofreu abuso? Meu Deus, será que está em contato com a pornografia? Enfim, né? Pais, lá na terceira infância, início da puberdade, começam a achar que talvez seja a hora. Como é que a gente salva essas criaturas? Que chegam atrasadíssimos no assunto e que vão dizer assim, tipo, muito Deus. E aí? Já aí chegou sempre errado aqui, 9 anos. Aí eu vou chamar essa criança para uma conversa. Como é que a gente formata essa orientação, né? Porque eu acho que as pessoas ainda ficam muito, eu vejo os próprios profissionais querendo muito saber o que orientar. E eu fico pensando muito que, na verdade, é o como. O que está fazendo essa família procurar por essa orientação agora, no início da adolescência? Então, quais são os valores dessa família que acreditou que até aqui não tinha sexualidade acontecendo? Porque aí eu vou conseguir fazer uma intervenção bem feita. A construção na orientação parental, ela é colaborativa, né? A TCS entra aí também nesse processo, ela é colaborativa, a gente vai construir com esses pais o que fez eles buscarem agora e o que eles dão conta nesse primeiro momento. Porque senão a gente começa a fazer o quê? Culpar os pais. Aí a gente faz um desserviço, a gente começa a culpar os pais na orientação parental. A gente pode ter esse momento único com essa família, a gente pode ter um momento de 3, 4 consultas ali para construir, e a gente tem processos que são mais longos. E tem processos que a gente precisa encaminhar os pais para um processo, né? Seja de terapia de casal, seja terapia individual, alguma coisa que vai surgindo ali, a gente não vai lidar com isso na orientação. A gente lida, né? Está acontecendo um divórcio, está acontecendo um recasamento, isso a gente lida junto da demanda. Mas se não é a demanda, a gente encaminha. A gente não precisa continuar permitindo que os adolescentes cresçam os filhos dos quartos. Sim. E, no fundo, negligenciados, né? Porque se a adolescência, um dos principais temas, quiçá talvez o principal tema da adolescência é sexualidade e relacionamentos, relacionamento com o próprio corpo, relacionamento social, relacionamento amoroso, né? Que é tudo que tem a ver com sexualidade. Se eu não estou falando disso com meu filho adolescente, e ninguém está falando disso, ele está sendo absolutamente negligenciado na principal necessidade que ele tem naquele momento. E eu ouço os pais, e eu entendo super, porque eles estão dentro do sistema capitalista, mas eles dizem, não é hora de falar disso, é hora de estudar. Ah, certo. Mas ele não vai conseguir estudar se ele não tiver resposta para isso. Exatamente, se ele não tiver resposta para isso, ele não vai conseguir focar na química, na física, na matemática, no português, enfim. Não vai ter como. Então, muitas vezes, uma orientação, e eles vão procurar resposta. Então, por mais difícil que seja, é melhor se orientar para saber orientar do que deixar a mídia, o colega, a pornografia, a internet, né, de uma maneira geral, fazer isso. É um lugar de muito desconforto para esses pais. Eles normalmente entram com demandas que normalmente envolvem medo. Ninguém vai lá assim, como eu faço para tornar a vida sexual do meu filho mais prazerosa? Raramente a demanda vai chegar nesse lugar, né? Normalmente, meu Deus, abuso, pornografia, não sei o quê, é gay, é cedo demais. E aí, como é que a gente... Eu fico pensando aqui, até no evento do dia 5, né? Porque eu imagino que muitas vezes o psicólogo que fala de sexualidade, o educador sexual, é quase visto pelos pais como um inimigo ou uma ameaça em potencial. O psicólogo infantil adolescente que está falando sobre isso, o pediatra que começa a trazer esse assunto, ou o ebiatra que entra sozinho com a criança, pede para a mãe sair para poder falar sozinho com a criança. Às vezes isso é percebido como uma ameaça aos valores, uma ameaça à autoridade, uma ameaça, enfim, de perda de controle mesmo sobre o processo. E eu fico pensando como é que a gente pode, em bom português, vender, mas não no sentido comercial, mas no sentido da gente poder explicar para as pessoas, né, divulgar aquele serviço de uma forma que
responda a todas essas objeções a priori que as pessoas têm sobre buscar educação sexual e orientação de paz nesse lugar. Então, a gente tem que mostrar, a gente tem que falar, olha, o trabalho é feito assim. Olha, educação sexual não é para falar sobre sexo. A gente fala sobre valores, sobre respeito, sobre higiene, sobre o corpo humano. Então, o que realmente é feito? A gente precisa, primeiro, educar os pacientes, clientes em potencial para depois poder receber. Senão, não vou chegar. Porque a gente tem uma cultura, de uma forma geral, a sociedade acha que psicólogo é só a psicoterapia, que demora muito e que é muito cara. As pessoas normalmente precisam de níveis menos intensos. A grande maioria das pessoas precisa de níveis menos intensos de intervenção. Que não estou dizendo aqui que é baixa formação profissional. Não estou falando disso. Não. Mas, enfim, vai ficar na internet para que não me entendam mal. Estou falando de formação profissional adequada, mas conseguir localizar a questão e responder aquela demanda de forma objetiva, efetiva, simples. Carol, muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui.